que... Estou gravando, viu? Tá bom. Claro que se eu entender que dá para começar, só dá o sinal aí. Vai entrar mais alguém, não sei. Eles vão entrando assim, vão entrando, eu vou aqui só aceitando eles, viu? Não vou deixar o senhor bem à vontade. Eles são tudo tímidos, pastor. Eles não gostam de mostrar as caras, não, viu? É. O senhor não vai estar falando sozinho. Com certeza tem o irmão Raimundo Santiago, tem o Martônio, o Francileudo, Maria Elisângela, então todo mundo lhe ouvindo. Agora eles são tímidos, eles não gostam de mostrar a cara, não. Então vamos devagarinho aqui, que tá certo, né? Com certeza, pastor. Fique à vontade. A sala virtual é toda sua. Tá bom, meu pastor, muito obrigado. Bom, meus queridos, eu quero vos cumprimentar a todos com a paz do Senhor, né? Que Deus abençoe a vida de cada um que está ligado conosco. Quem já está na sala e está ligado aí, dá menos uma palminha aí, dá um coração, dá um legal. A gente saber que você está aí, dá um amém, né? O Raimundo está ligado aqui. E o Francilo. O Francileudo também já deu uma assim, já, ó. É, louvado seja Deus. Existem algumas coisas que são bem fortes, né, e importantes, assim, que falam acerca da missão da igreja. Então, nós vamos estar falando hoje o capítulo 4 e o capítulo 5, né? Eu estou com essa incumbência. Eu peço ao Espírito Santo de Deus que possa nos ajudar. Vou fazer uma pequena oração para a gente começar, de fato, esta aula desta noite, tá bom? Oremos. Pai querido e amado, colocamos nossas vidas em tuas mãos, pedimos ao Senhor que nos dê a sabedoria, a visão, o entendimento, o despertamento, ó Deus, através da tua palavra, para que possamos fluir, não aquilo que diz respeito a nós mesmos, mas assim aquilo que diz respeito ao teu reino. Ó Deus, abre os nossos olhos, a nossa visão espiritual, e que possamos verdadeiramente, ó Deus amado, ser impactados pelo ensino, pela direção do Espírito através da palavra. Toma cada um que vai fazer parte desta aula nesta noite. Eu peço a tua bênção sobre todos em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Louvado seja Deus. Bom, capítulo 4, eu não vou me ter muito na questão da leitura em si, né? Do que está já escrito aí, mas eu creio que todo mundo está de posse já, assim como eu. Mas eu vou começar aqui. Missão da igreja: Israel deveria levar os povos da terra ao conhecimento de Deus, através do seu procedimento. A igreja deverá proceder da mesma forma, apesar da diferença de método demonstrada anteriormente. Significa dizer que tanto Israel quanto a igreja deveriam refletir o reino de Deus na terra. Esse é o primeiro ponto importante que eu vejo e que a gente realmente são pontos que eu posso dizer assim, que sempre estamos ministrando, ensinando, chamando a atenção da igreja para esse despertamento, a de entender quem nós somos. É o primeiro ponto importante para podermos partir para os projetos missionários, é entender que nós, como igreja, temos uma responsabilidade de refletir o reino de Deus. Por isso que as coisas não podem ser de qualquer forma. Elas precisam ser nos parâmetros de Deus. A Bíblia é o nosso manual, é a nossa regra de fé. Então, ela vai nos orientar para que possamos verdadeiramente alcançar, né, a plenitude de Deus, ao ponto de se tornarmos faróis para outras vidas, para outras pessoas. Quando nós exercemos bem o nosso papel, Deus faz acontecer, através das nossas vidas, aquilo que é o propósito pelo qual ele nos escolheu, ele nos elegeu, ele nos separou. Eu acho isso muito forte. Se eu reflito o reino de Deus através da minha vida como igreja, ou se a igreja na sua coletividade reflete o reino de Deus, é porque sobre ela está estabelecido o governo de Deus. Então, se Deus governa,
e a igreja está vivenciando a realidade deste governo, não tem como ela não ser um referencial, não tem como ela não produzir. Eu costumo dizer que no reino de Deus não existe esterilidade. Todos foram chamados para produzir. De alguma forma, todos vão produzir. E, na questão missionária, no âmbito mais aberto, alguns serão missionários, nem todos serão missionários, mas alguns, de fato, vão viver a realidade missionária de ir a outros povos, que o capítulo 5 vai falar. Mas, a priori, eu preciso entender que, como igreja, como crente, eu tenho que refletir o reino de Deus, porque eu estou debaixo do governo de Deus. Aí eu trago isso para o meu coração. Se Deus governa a minha vida, então Ele vai trabalhar para me fazer chegar aonde Ele quer que eu chegue. Você entende isso? É importante a gente aprender isso. Deus está governando você, então você vai chegar lá, você vai amadurecer, você vai crescer, você vai produzir, você vai ser exatamente aquilo que Deus quer que você seja. Por isso que você está passando problema, enfrenta luta, passa dificuldades. Por quê? É Deus amadurecendo, moldando os vasos para o propósito pelo qual Ele estabeleceu, pelo seu governo, pelo seu reino, em nós como igreja. Então, tanto Israel quanto a igreja refletem o reino de Deus na terra, né? Somos o referencial. Jesus, ele dá alguns exemplos aqui com parábolas, né? Chamando a atenção aqui de algumas parábolas, e até eu marquei aqui que todas as parábolas têm um propósito característico, né? Fundamental, que se aplica à igreja, que é o crescimento. Tudo que não cresce está doente. O cabelo não está crescendo, tem alguma coisa errada. A não ser que ele vá saindo, né? Vai se acabando, aí não está mais crescendo, não. Ele já saiu, o tempo dele chegou, ele vai chegando. Mas hoje, mano, tem um negócio que faz aí que fica até legal, né? A unha não cresce, está doente. O menino não cresce, está doente. A planta não cresce, está doente. Tudo que foi feito para crescer tem que crescer. A igreja, ela hoje está em um patamar de crescimento, por exemplo, no nosso estado, mas ela não nasceu grande, ela está em processo de crescimento. Então, quando se aplica à igreja, o propósito está ligado ao crescimento. Eu estava até refletindo aqui a parábola, né, que Jesus deixou dos talentos, quando ele distribui uma missão para cada um, podemos dizer assim, e atribui a cada um responsabilidades, e foi dado a cada um segundo a capacidade que eles tinham de administrar. Deus não vai entregar nada que a gente não tenha condição de administrar. Que a gente não tenha condição de... Deus não vai exigir de você nada além daquilo que Ele sabe que você tem potencial para fazer. Às vezes nos travamos. Não permitimos Deus nos colocar onde Ele quer nos colocar. Muitas vezes alguns perdem até a oportunidade. Eu fui desafiado a fazer muita coisa que eu não fazia. E eu me coloquei para fazer, como quem diz assim, eu vou tentar, eu vou fazer, eu vou me esforçar para tentar fazer. E aquilo foi despertando, aquilo foi me lapidando, aquilo foi me preparando para os projetos futuros. Então, quando a gente entende que Deus está entregando em nossas mãos aquilo que Ele sabe, que nós temos capacidade de administrar, o que vai acontecer? Isso vai nos promover. Agora, eu tenho que assumir esse compromisso que Deus está me dando, como igreja, com dons, né? Com serviço. Ele entregou alguma coisa, para um é pequeno, para outro é maior. Ele só se entrega coisas maiores para quem tem mais capacidade de administrar coisas maiores, mas ou maior ou menor, alguma coisa foi nos entregue. Qual é o diferencial? Qual é o diferencial? Responsabilidade. Eu coloco responsabilidade assim, responder com habilidade, né? Foi me dado algo, então eu vou responder com habilidade aquilo que me foi atribuído.
Eu vou responder com dedicação. Como está difícil, vai falar um pouquinho mais na frente, mas a gente vai aqui, né, mesclando. Como está difícil preparar obreiro bom, pastor Diogo. Porque as pessoas não conseguem responder com habilidade a oportunidade que Deus está dando para elas. Elas não respondem com dedicação, elas não respondem com esforço, né? Elas poderiam ser melhores, mas elas se privam de ser melhores e poderiam responder bem melhor aquilo que Deus está concedendo para elas, né? Então, elas não estão respondendo com habilidade, elas não estão respondendo com atenção. Hoje em dia, muito vitimismo, muita murmuração, muito corpo mole, muita desculpa, e aí a gente vai, infelizmente, atrasando, né, aquilo que poderíamos estar vivenciando se nos dedicássemos mais. Tempo ninguém tem, nem eu tinha, né? Nem tem ainda. As coisas elas vão preenchendo o nosso tempo. Mas quando a gente quer, a gente faz. Até porque o maior responsável pelo nosso destino somos nós mesmos, né? Somos nós que decidimos o nosso destino. Então, a parábola, ela nos aponta para esse propósito. Deus quer a igreja crescendo. O que está acontecendo que não está tendo crescimento? Né? O que a gente precisa fazer para esse crescimento acontecer? Aonde eu estou contribuindo na obra missionária da igreja que eu congrego? Porque eu começo aqui me preparando em Jerusalém, para depois Deus me enviar para Samaria, para a Judéia, para os confins da terra. Mas eu vou começar onde? Eu comecei lá, Fortaleza, no Calido. Depois Deus me mandou para Xeramubim, depois me mandou para a Europa. Então, mas aí para chegar na Europa, você está entendendo? Então, as coisas elas vão acontecendo e Deus ele vai trabalhando. Agora a pergunta é: o que eu estou fazendo para que aquilo que Deus está me confiando, né? De que forma eu estou fazendo essa missão que Deus está me confiando na igreja que eu congrego? Né? Eu falo muito isso. Se todo mundo fosse igual a nós, como que seria a igreja? Como que seria o campo missionário? Como que seriam as almas? Né? Quantas almas nós ganharíamos por ano? Quantas pessoas nós damos assistência? Enfim, é o papel da igreja. Não é só o papel do pastor, é o papel da igreja. Na lição, você vai ver aí, né? Você vai lendo depois, acompanhando, eu botei aqui: o despenseiro ou o mordomo deve tomar posse dos recursos do seu amo e usá-lo segundo o propósito dele. É apenas um despenseiro dos mistérios de Deus, né? Ou seja, é minha responsabilidade. Eu estou fazendo o que diz respeito ao reino. Sabe qual é a dificuldade de muita gente? Microfone, status. As pessoas estão preocupadas em serem vistas. O reino de Deus não está preocupado com isso, em ser visto. É preocupado em serviço. O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Né? Aonde eu estou contribuindo? Aonde eu poderia contribuir melhor? De que forma eu posso ajudar a minha igreja local a fazer a missão que é da competência dela no bairro que ela está, na cidade que ela está? O que eu estou fazendo? Né? Quando temos oportunidade, a gente pode, isso é natural. Eu gosto disso, eu fiz isso. Pastor, posso contribuir com isso? Pastor, o que o senhor... Até hoje, alguém fala comigo: pastor, o que o senhor acha de fazer assim? Assim, digo: poxa vida, Deus te usou agora. Que coisa boa! É alguém sendo despenseiro, alguém preocupado com a obra, alguém preocupado com o reino, preocupado com as almas, preocupado com o crescimento. Irmão, quem se preocupa com essas coisas tem um espírito missionário que vai chegar longe. Oxalá, que significa que quisera Deus, que todos pudessem na igreja ter esse espírito voluntário, missionário, de se alegrar em ver almas sendo salvas, de ver o reino de Deus crescendo. Como isso é bom, como isso é bom. E eu me alegrei muito, estou colocando como uma experiência, porque
Hoje a gente está vivendo uma realidade que há 25 anos atrás era outra. Há 25 anos atrás, eu estava visitando famílias, eu estava fazendo propósito de oração dentro das casas, eu estava desejando ver, eu estava jejuando o dia inteiro, esperando Deus agir na igreja. Eu não ia pregar, eu não ia cantar, eu estava jejuando o dia inteiro para ver a glória de Deus descer na casa, para ver o reino de Deus crescer, porque eu estou comprometido com o reino e não comigo mesmo, né? Então, é bom que a gente possa entender isso. Se nós somos despenseiros, então temos que assumir a nossa responsabilidade e usar aquilo que foi nos dado, porque Deus entregou. Eu acho até interessante, pastor Dioqui, Deus entrega os talentos. E aí? Não, te vira, te vira. Ele não disse, vai para o banco, multiplica, faz assim, faz dessa forma. Não, você tem na mão o necessário para produzir. Agora, dá teus pulos, faz o que for necessário, te envolve, se coloca, pede ajuda, enfim, mas não permita que o que foi colocado nas suas mãos atrofie, ou seja, enterrado, né? É necessário ser multiplicado, né? Para a glória de Deus. Então, esse ponto é importante, é o ponto de que nós refletimos o reino de Deus na terra, como igreja, somos uma referência, somos um farol. Deus falou sobre crescimento nas parábolas aí, da rede, do grão de mostarda, do fermento, da semente. Tem que crescer, né? A gente chegou em Quixeramobim, eu disse, meu Deus, como é que eu vou fazer? Eu quero ver o reino de Deus crescer. Eu comecei dizendo, gente, nós vamos alcançar 5.000 almas. Não vou fazer o quê? Eu não sei como é que vai ser, até porque eu estava começando a adquirir as minhas experiências. Me tranquei num quarto, passei o dia inteiro, algumas vezes na semana, o dia inteiro, irmão, algumas semanas, o dia inteiro trancado dentro de um quarto, pedindo a Deus que me desse direção, porque eu queria produzir, eu queria crescer, eu queria que Deus me desse a visão, me desse o direcionamento para que eu pudesse fazer o que Deus me colocou para fazer. Ou seja, eu estava com um talento na mão e eu tinha que multiplicá-lo. Você está entendendo? A gente está falando sobre missão pessoal, missão coletiva, missão da igreja. Porque tem como a gente falar da igreja e não falar no âmbito pessoal. O que eu estou fazendo para multiplicar o que Deus colocou na minha mão? Eu fui cair aos pés do Senhor, pedindo a Deus para me dar o direcionamento das coisas como seriam, como queriam acontecer. Então, até hoje, eu tenho me posicionado com a maior ferramenta missionária que Deus entregou para a igreja, que é a oração. Irmão, se você orar, o que Deus tem contigo se evidencia. Orar como, pastor? Não. No mínimo, você precisa orar 1 hora por dia. Eu tive causas grandes, pesadas, investida grande, que eu tive que passar 5, 6 horas de oração, pedindo para Deus agir, pedindo o favor de Deus, e Deus operou, e Deus fez, e eu sou grato a Deus, porque Deus é Deus de resposta. Então, eu estou respondendo a Deus com habilidade diante daquilo que Ele colocou sobre a minha vida. Amém? A obra através da igreja é feita a partir da ação do Espírito Santo. Depois que Jesus ascendeu ao céu, ele enviou o seu Espírito para que a obra de Deus fosse continuada. Louvado seja Deus. Então, entendemos que não tem como acontecer as coisas sem a ação do Espírito Santo. Muito cedo a gente já aprende que o Espírito Santo é um revestimento. Eu estou vestido e eu sou revestido. Para quê? Para falar línguas bonitas. Falo em línguas fluentes. Coisa boa é falar em línguas. Oh, maravilha! Mas esse revestimento, esse dom espiritual que se manifesta na nossa vida, tem um propósito, nos dar o revestimento, a autoridade, o poder necessário para a gente poder ser igreja e cumprir o ID do Senhor na sua missão. Então, a atuação do Espírito Santo, ela faz
toda a diferença. A igreja, ela vivencia uma outra dimensão. O crente, ele vivencia uma outra dimensão quando ele está fluindo no Espírito Santo. Ó, Atos 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Outra coisa que eu aprendo: não tem obra de Deus sem o Espírito Santo. Né? Eu vou ser eloquente, eu vou ser bem apresentado, eu vou ter uma boa oratória, mas se o Espírito Santo não estiver atuando, né, na minha vida, então não vai fluir, não vai acontecer. É importante que eu possa me permitir ser trabalhado pelo Espírito Santo. E eu aprendi uma coisa que é uma verdade, eu digo por experiência, que a gente vai vivenciando. Deus me batizou com o Espírito Santo. Se tem alguém aqui que não é batizado com o Espírito Santo, busque, mas busca mesmo com força, com vontade, com desejo de realmente receber esse batismo. Se tem alguém batizado com o Espírito Santo, faça uso daquilo que Deus lhe entregou, o dom espiritual, né? A exemplo, o dom de línguas, que é a primeira evidência, né, que nós das Assembleias de Deus entendemos ali como um sinal, mas trazendo para esse dom, o dom de línguas, a Bíblia deixa muito claro que ele existe para um propósito. Todos os outros dons servem os outros. O dom de cura alguém, o dom da palavra edifica alguém, o dom da fé promove um milagre na vida de alguém, e aí vai, né? O dom de línguas, ele serve para a pessoa. Se eu estou debaixo do governo de Deus, e eu preciso viver e fluir o que Deus tem através da minha vida, então eu preciso ser edificado em Deus. Quem ora em línguas, edifica-se a si mesmo. Às vezes a gente é batizado com o Espírito Santo para os momentos de fogo na igreja. Para aquele, o movimento está acontecendo, aí e aquele estalo, a gente fala uma rajada de língua, e outra rajada de língua, e maravilha do céu, coisa boa. Não estou dizendo que isso não é bom fluir no Espírito. Agora, coisa boa é você trancado dentro de um quarto e passar 1 hora falando em línguas. Pastor, como é que fala 1 hora? É só falar em línguas para quem é batizado. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai ser edificada a si mesma. É uma edificação, irmão, olha, é um negócio que produz um resultado que você sabe e entende que é Deus. Você some. E tudo que tenta te bloquear perde a força, porque você está sendo construído em uma construção espiritual que vai te promover dentro do propósito que Deus tem com você como igreja. É aí onde a igreja vai fluir a sua missão, o Espírito Santo revestindo, construindo, edificando e enviando. Aí alguém vai, mas vai preparado, alguém vai, mas vai construído, alguém vai, mas vai, está pronto, né? Isso leva um tempo. E até você, né, do dia para a noite já querer ser, calma, construa, alicerce, vai cavando, vai... Irmão, tem coisa que grandes obras, elas demoram muito tempo a serem construídas, porque o alicerce delas é muito bem trabalhado. Quando você se edifica, você está sendo construído, você vai ver que Deus vai te colocar exatamente onde Ele quer te colocar, à medida que Ele vai permitindo as situações acontecerem em sua vida, para você se tornar quem você precisa ser, né? Nada que Pedro passou foi à toa, nada que João passou foi à toa. Está aí a igreja estabelecida por homens que tiveram grandes experiências na presença de Deus. Louvado seja Deus. Patti, né, que o articulista coloca aqui na revista, né, é interessante. Ele já não se revelaria apenas por meio dos judeus, agora o faria mediante a igreja de Jesus Cristo. E esta igreja estaria tão cheia do poder do Espírito Santo que seria capaz de cruzar toda barreira racial, cultural ou linguística na terra e penetrar na idiosincrasia de cada povo
com o evangelho de Jesus Cristo. Como é que isso vai acontecer, pastor? O poder do Espírito Santo. Alguém olha e diz, essa obra é tão difícil. Essa obra é difícil, mas a gente está aqui, não cresce porque é difícil. Aí, de repente, sai, entra outro, e que a igreja começa a crescer. Por quê? Porque, irmão, quem faz a obra não somos nós. Quem faz a obra é o Espírito Santo, é o poder do Espírito Santo. A igreja precisa vivenciar. Não podemos perder, e aqui eu já coloco nesse ponto aqui, perder o maior propósito, falei até isso na igreja domingo, nós não podemos perder o maior propósito da igreja em atrair almas, que é o poder do Espírito Santo pelos movimentos. Ai, muito bom, a igreja é bonita, eu sou privilegiado, presenteado por Deus, porque pastorei uma igreja linda, ornamentada, com climatização, toda climatizada, com poltrona acolchoada, coisa boa, irmão. Vem para que Xeramubim nos visitar, vai ser uma benção receber os irmãos. Mas não é esse atrativo que liberta pessoas, que transforma vidas, não é esse atrativo que levanta obreiros, que capacita obreiros para a seara, é o poder do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo age, pela misericórdia de Deus, vou dar um exemplo. Lembra que eu cheguei aqui me trancando dentro de um quarto, orando, pedindo a Deus direção. Nós abrimos mais de 50 congregações, ou seja, 50 dirigentes foram levantados. Hoje nós temos mais de 200 obreiros no campo. O que é isso, pastor? O poder do Espírito Santo. Não é o Roberto que é isso. Irmão, a gente não é nada sem Deus. A glória sempre será do Senhor. Mas um crente que vive na dependência do Espírito Santo, ele flui a sua chamada e ele executa a sua missão. E Deus prepara ele para outros patamares. Se permita ser moldado, entenda que Deus lhe chamou para algo especial, que a missão que Deus tem com você vai fluir à medida que o Espírito Santo vai te produzindo, né, te preparando para coisas grandes. E isso vai refletir na igreja que você está. A missão que ela foi aberta, porque foi Deus quem abriu a porta, ela vai ser executada pela ação do poder do Espírito Santo. A igreja, ela faz toda a diferença pela ação do poder do Espírito Santo. Então, a responsabilidade da igreja, uma vez que ela se edifica, que ela é construída, que ela vai amadurecendo, que ela vai crescendo, ela vai preparando missionários para alcançar aqueles povos, aqueles, né, locais e povos, e vai aí transculturais, línguas e nações, enfim. A igreja ela vai se estruturando, Deus vai preparando pessoas para esse propósito. Né? Deus não é você quem quer, mas é Deus quem prepara, quem desperta. De repente, alguém está sedento para ir a outros povos e está disposto a pagar um preço, que ele vai falar na próxima lição, disposto a pagar um preço para poder fazer essa área, né, tão difícil, que sem a ajuda de Deus não seria possível, e é a ir até os confins da terra. Né? Ó, essa é a responsabilidade da igreja. Finalizando o capítulo 4. Enviar missionários para alcançar o povo separado da graça de Deus, fundar igrejas para congregá-lo e ensiná-lo a servir a Deus conforme seus preceitos e mandamentos. As últimas palavras de Jesus têm um caráter intercultural. Não há como fugir dessa realidade. Ir até os confins da terra. Alguém diz, como é que pode tanta coisa para fazer no Brasil e nós estamos abrindo trabalho lá na Europa? Irmão, nós vamos fazer aqui no Brasil, nós vamos fazer na Europa, nós vamos fazer na Índia, nós vamos fazer na Itália, nós vamos fazer no Japão. Ninguém vai parar de fazer aqui, mas Deus está preparando pessoas para fazer ali. E a gente precisa ter discernimento e visão para essas pessoas que Deus está preparando, a gente ter a visão de enviá-las para que elas possam cumprir o ID do Senhor, porque para isso foi que Deus as separou. Amém? Então, esse é o primeiro ponto, né? A missão da igreja. Né? Eu trouxe essa visão para uma missão entendida particular, né? Minha missão, né? A gente quer jogar por lá. Missão da igreja, que eu estou contribuindo com o meu carnezinho e já estou fazendo missão. Será que você está respondendo com habilidade o dom que Deus te entregou? Missionária.
missionário do Senhor, né? Então, que você possa, não, peraí, eu preciso me colocar, porque eu não sei o que Deus tem comigo, mas eu vou estar na brecha, pronto para, né, cumprir o que Deus me escolheu para viver e para fazer. Amém? Esse é o capítulo 4, eu vou entrar no 5, mas aí eu quero agora... Olha que cara bonito que apareceu aqui, rapaz, pastor Josias, deixa eu ver. Você conhece aí o pastor Josias aí? É uma benção, rapaz. Viu? Eu quero aqui abrir, assim, dentro daquilo que a gente já ministrou, falou, né? E se alguém tem alguma pergunta, alguém quer falar, acrescentar alguma coisa, né? Bem objetiva, né? Você tem liberdade agora, alguém que queira aí se expressar e falar alguma coisa. Nós podemos fechar, irmão. Eu disse que eles são tímidos, eu falei para o senhor, viu? Eles são tímidos. Vocês receberam, amém? Alguém entendeu? Deu para entender? Estou procurando falar até. Eu gosto de falar sempre bem falado, para que as pessoas possam, né, não ter dificuldade em entender o que eu estou dizendo, né? Os irmãos estão botando ok aí, né? Que bom, os irmãos estão sendo bons comigo. Muito obrigado. Deus abençoe. Estou dando aqui o amém aqui, dando ok, viu, pastor? Então, uma benção. Eu estou, mano, viu? Pastor Diogo, se você quiser perguntar alguma coisa também, pode perguntar, porque se eu não souber, aí eu procuro aqui a minha esposa e ela responde. Ah, olha que benção. Olha, o dela aqui, amém. Uma benção, ô glória, viu? Olha que coisa maravilha, viu, pastor? Amém. Eu estou amando, viu? Eu estou amando. E as colocações que o senhor está colocando aí, sinceramente, estão bem objetivas, não tem rodeios, né? É. Apenas... Então vamos prosseguindo aqui, né? Diga. Capítulo 5. Pastor Roberto, posso fazer uma pergunta? Pode, meu querido. Olha aí. Na realidade, pastor Roberto, não é nenhuma pergunta, eu quero só que o senhor dê assim, mais um esclarecimento. Gostei muito do testemunho, né, do seu trabalho ali em Xeramobim. Na realidade, a gente já conhece um pouco, né, a gente ouve falar, mas hoje, na nossa visão, ou quer dizer, na sua visão, o que impede a igreja de fazer uma missão, principalmente no nosso Nordeste, na nossa área mais escassa, né? O que o senhor acha que está prejudicando? O que precisava mudar? O que nós precisávamos fazer, né? Para que a missão, para que a obra pudesse avançar cada vez mais? Na verdade, a gente entende, e a gente que lida com pessoas, né? Eu entendo que existe um processo de preparação. Não adianta você querer abrir trabalho, por exemplo, e alcançar localidades que precisam ser alcançadas, se eu não tiver pessoas preparadas para poder elas irem a essas localidades e realmente fazerem um trabalho, né, missionário. Então, não é só ir, não adianta você enviar alguém que Deus não está enviando, tem que ser alguém enviado por Deus. Então, a primeira dificuldade é justamente essa preparação, né? Não é fácil preparar obreiros, principalmente missionários, porque a gente prepara, mas despertamento missionário, ele é até um ponto que na nossa convenção estadual, agora, né, que tivemos, ficou para ser, foi até um ponto, né, que eu tive a oportunidade de ser o relator, né, de uma comissão, que fala sobre a conscientização missionária que precisa ter um tempo nas convenções, nos congressos de jovens, congressos de senhoras, conscientização missionária para que haja esse despertamento de alguém realmente entender que está disposto a sair da sua cidade e ir para uma outra cidade para, né, realmente desbravar ali e abrir um trabalho. Então, a questão da dificuldade de preparação, que é um processo e que é preciso realmente alguém se colocar, ser despertado por Deus, e a gente está orando para Deus promover esse despertamento e esse avivamento. A segunda é financeira, né? A questão financeira de podermos ter um suporte de alcançar, né? de ir a outras localidades, de ir a outras cidades, porque a gente que tem trabalho em outras cidades sabe da despesa que é manter o trabalho, como também dar assistência ao trabalho. Então, meu trabalho é pequeno, não tem como você... Mas à medida que ele vai crescendo no natural,
ele vai alcançar essa cidade, né? A gente vai chegar lá. E aí é preciso recurso financeiro para poder dar esse suporte a esses obreiros, né? Agora, logicamente também, à medida que Deus vai fazendo as coisas acontecerem, ele envia o obreiro, ele envia o recurso e ele faz a porta se abrir. Mas, respondendo ao irmão, nossa maior dificuldade hoje está na preparação, porque até nem todo mundo consegue realmente, de fato, preparar. E outra, nem todo mundo se deixa ser preparado. A gente vai moldar o obreiro, começa a moldar, ele já vai logo, não gostei, eu vou sair daqui. Ele estava num processo. Deus prova aqueles que ele quer enviar. E, às vezes, quantas provas já não passei, o pastor Diogo passou, nós que estamos na brecha, passamos provas para saber se estamos dispostos mesmo a permanecer fiéis ao ministério que vai nos dar o suporte, a Deus acima de tudo. Aí Deus permite a prova. Eu vou fazer o quê? Aí muitos se enfraquecem, muitos ficam tristes, muitos desanimam. Poxa vida, se ele, não, vou olhar para Jesus e estou aqui para ser fiel até a morte. Irmão, pode preparar um campo para esse daí, porque esse aqui está disposto a fazer o que for preciso, sem dar o braço a torcer, sem retroceder, né? E às vezes não se deixam ser moldados. Você que está aí sendo ministrado nessa noite, irmão, se você passar uma dificuldade e você não gostar, se alguma coisa vier e tentar confrontar você vindo da parte da sua liderança, entenda, Deus está preparando você para uma grande obra. Então, suporte, ame seu líder, independente de você não gostar, se você foi exortado, se ele chamou a sua atenção. Amém, meu pastor. Estou aqui para aprender, para crescer. Isso de coração, irmão, vai longe. Agora, hoje as pessoas querem bater de frente, querem confrontar, já querem... não quer ser pastor? Então, aí não dá certo, né? Terminam sendo reprovados aí. Infelizmente, tem que esperar outro ser levantado, porque aquele não foi aprovado no momento que Deus provou ele. Tá bom? Vamos lá para o capítulo 5. Eu tenho uma pessoa, meu pastor, que até um coronel, ele já é um senhor de idade, já é aposentado, ele diz assim, pastor Diogo, uma coisa é certa, o cristão, ele não pode perder o foco. Ele tem que ter foco, né, para que ele compreenda e entenda os propósitos de Deus na sua vida através de homens que Deus inspira para aprovar, para ser aprovado. Essa frase ficou bonita na minha vida. Até hoje eu não esqueci. E é uma grande verdade, né? É uma grande verdade. Vamos lá, capítulo 5, a tarefa inacabada, né? Alcançar todos os povos. E essa lição aqui ela vai falar muito sobre a questão realmente de preparação para o envio, né? de pessoas a outros povos, né? A outras tribos, a outras línguas, porque aqui logo no segundo parágrafo, né, deve-se ter em mente que a unidade da igreja diz respeito às questões espirituais. A igreja é unida no âmbito espiritual, mas existem muitas questões sociais e muitas questões culturais que vão ser diferentes. Precisa entender isso. Não adianta a gente querer bitolar a igreja aqui, ela ser aqui de um jeito e na África ser do mesmo jeito. Não, mano. Lá na África vão dançar para um lado, vão dançar para o outro. Né? Em Angola, assim, acho que esse pessoal gosta. A vestimenta é diferente, a cultura é diferente. Então, agora, todos estão unidos no mesmo propósito, como igreja em Cristo Jesus. Então, a evangelização que desprezar as diferenças de comportamento entre os povos será, com certeza, infrutífera. Então, a gente tem que entender que existem diferenças de comportamento entre os povos. É interessante que, para que se tenha, né, um êxito nessa área, né, primeiro que é uma chamada que arde no coração, ao ponto da pessoa estar disposta realmente a abrir mão do que for preciso para ir às nações não alcançadas, né? Então, ir às nações não alcançadas é um desafio grande e precisa realmente da chamada. Eu conheço pessoas que se frustraram
porque elas foram enviadas para o campo, mas elas não estavam preparadas de fato, né? Elas não estavam preparadas de fato, e ali realmente foi um confronto grande, e elas voltaram frustradas. Na verdade, por conta do momento, né? De não terem, não estarem ainda preparadas, ou talvez mesmo não era a área que Deus a chamou, né? É um chamado de Deus. Mas quando alguém arde o coração e ele se dispõe realmente a se ser direcionado. Quando eu fui chamado para ser pastor, eu sabia que eu ia ser pastor. Não que eu quisesse ser pastor, até porque eu não me converti, eu nem queria. Mas quando a chamada de Deus veio, e não tinha, por exemplo, o campo que eu presido hoje, mas eu falei para o meu pastor e disse: olha, Deus me chamou. Eu estou aqui eu estava disposto a fazer o que fosse preciso para cumprir essa missão. Eu ia me doar de cabeça, mesmo com mulher, com 2 filhos pequenos. E na época era o pastor Baladares, ele disse: olha, você vai comer no prato comigo, né? Vai lhe honrar. Mas com menos de 2 meses eu estava sendo enviado, ou seja, Deus já tinha confirmado no meu coração a chamada. Quando eu fui enviado para Quixeramobim, alguém disse assim: Roberto, pensa bem, você tem 2 filhos pequenos, o que vai ser desses meninos? No interior, você vai passar dificuldade. Pensa bem, será que vale a pena? Irmão, eu nem que... Isso para mim entrou no ouvido e saiu no outro. Eu estava certo de que era isso que eu queria. O meu coração estava ardendo para ir fazer, né, o que o Senhor estava me chamando para fazer. Nunca tive medo, nunca duvidei. Ou seja, olha, perceba, meu coração estava tão preparado que eu não duvidei de que Deus iria me sustentar, de que Deus não ia deixar faltar nada e de que daria certo aonde quer que Deus me enviasse, né? Teve dificuldade? Teve, grandes, mas Deus honrou aquilo que colocou no meu coração. Amém? Então, quando Deus confirma no coração, não tem como. Pastor Roberto, pastor Diogo, pastor para todos pastor. Então, até trazendo aquele ponto lá do irmão, né, para que essa obra seja feita, né, é uma questão de conscientização, né, pastor? Você só precisa ter convicção do seu chamado e saber que foi para isso que Deus o comissionou, né, e não duvidar. Então, está determinado a cumprir o seu chamado. E isso é que vai fazer com que o trabalho de missões seja realizado com êxito, né, no nosso estado aqui, né? Verdade. Sem dúvida alguma. Perceba que no capítulo 4 a gente está falando de uma preparação igreja, né? E uma preparação, onde eu coloquei, pessoal. Agora nós estamos indo para a questão do envio. Então, à medida que você tem essa confirmação no seu coração, né, você vai mesmo, se permite ser enviado e você vai cumprir aquilo que Deus lhe chamou. Ou seja, você foi preparado para isso. Você foi preparado, né? Como tem muitos hoje, o pastor Josias hoje está onde está, fruto de um envio missionário. Ele se dispôs, veio com família, com tudo, né? E até hoje, graças a Deus, Deus tem guardado, Deus tem protegido e Deus tem sustentado, né? Quando Deus confirma, a gente nem tem receio. Então, agora isso vale para tudo. Deus confirmou, vai para o departamento de crianças. Deus confirmou, vai cuidar dos adolescentes. Deus confirmou, vai cuidar dos jovens, vai trabalhar junto com os jovens. Deus confirmou, vai para o culto campal, vai para a rua, vai para o evangelismo pessoal, irmão. Se permita fluir na missão que Deus está lhe direcionando. Hoje começa com o culto campal, amanhã você pode estar na África pregando para os africanos, né? Mas tudo tem um começo. Interessante, né, meu pastor, que no ano de 98, eu congregava na época lá em Fortaleza e saiu uma entrevista, e na entrevista dizia assim: qual é o cargo que você pretende ocupar na igreja, né? Qual é o cargo que você pretende, aonde você pretende chegar? Aí saiu várias respostas, e aí na minha resposta eu coloquei assim: qualquer um, desde que Deus esteja confirmando, né, pastor? Então, às vezes, não adianta, né? Desde que Deus esteja confirmando, seja porteiro, diácono, presbítero, evangelista, pastor, missionário, Deus está confirmando, né? Então, é assim, né, que o cristão
deve pensar, né? Então eu coloquei dessa maneira, não. Verdade. Aquilo que Deus estiver confirmando é esse que eu quero ocupar. Nem todo mundo vai ser pastor, nem todo mundo vai ser evangelista, nem todo mundo vai ser enviado para fora, né, para outros povos, para as outras tribos, mas cada um vai vivenciar o seu chamado se permitir ser moldado pelo Espírito Santo, né? Magnaldo, quer falar? Magnaldo, Fala aí, Magnaldo. Ou tá só... A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, Magnaldo. Fique à vontade, pô. Foi sem querer. Tá Sem querer. Pai, Deus, amém. Me desculpe. Deus abençoe. Meu pastor, Então, esse ponto aqui ele coloca justamente, né, sobre a questão cultural, onde é importante haver uma identificação, ou seja, um missionário hoje, e isso eu acredito, pastor Diogo, que a gente vai chegar lá para ter uma escola preparatória de missionários, né? Como existem outros ministérios que têm, justamente para missões transculturais, por exemplo, onde o aluno, que o coração está ardendo por missão, que ele sente a chamada, está disposto realmente ao desafio, né? Então, ele vai ser preparado para entender ali como que funciona a cultura do povo, né? Da região que ali ele está se dispondo para ir, para ser enviado. Porque quanto mais, ele até coloca aqui, quanto mais distante for a distância cultural, mais distante vai ser o missionário da missão. Porque ele vai então, ele vai perder muitas oportunidades. Ele vai precisar realmente entender a cultura, entender, né, os costumes ali daquela tribo, daquela região, daquele país, enfim, isso já partindo para irmos mais longe. Ele precisa entender, aprender, né, vivenciar aquilo ali, para poder ele chegar lá e comer a lagarta, né? Comer a lagarta lá, e tá de bom, tá? Ele está de pastor. lagarta viva, né? Porque todo mundo lá come lagarta viva e ele vai comer também. É assim, está sendo preparado, né? Ele vai aprender sobre os costumes daquele lugar para que ele se identifique, né? Para que ele se identifique com aquele povo ao ponto de poder, com essa identidade, assim, né? Com esse entendimento dessa identidade cultural que existe, ele poder ter aproximação, né? E ficar mais fácil para ele pregar o evangelho, né, e apresentar a Jesus. Alguém falou aí que eu vi uma... Irmão Josias. Pois é, meu parceiro. Eu trabalhei alguns anos com a Secretaria de Missões do Estado, pela CEMADEC, com os missionários, e aí a gente pode vivenciar alguns testemunhos, né, do que acontece lá fora. E, segundo um testemunho que me chamou a atenção, porque uma missionária ela foi e ela era canhota, né? E lá para a cidade onde ela foi, o pessoal não usa a mão canhota para comer, e sim para seio corporal. E quando ela colocou a mão para comer, aí todo mundo automaticamente parou de se alimentar, né? Porque ela colocou a mão errada para comer, né? Aí por isso que é muito importante a pessoa receber um treinamento primeiro, antes de ser enviado. Verdade. É uma coisa simples, mas para quem está ali, né, já é quase que um confronto, né? Mas é a verdade. É isso, tanta coisa que tem ligada a essa área, né? Da cultura, das tribos. Então, aqui, na verdade, as diferenças de comportamento são grandes, mas a essência humana, que é aqui onde pega o ponto de quem vai fazer missão, ela é a mesma. O medo, as angústias, o amor, a amizade, o anseio espiritual são universais. Então, basta o missionário decifrar o comportamento do povo e os seus motivos para que possa estabelecer um diálogo mais profundo com ele, né? É interessante, eu não posso deixar de colocar a questão do amor às almas, né? Amor às almas. Meu Deus, tão escasso. Quem ama almas, né? Ama almas, quer ver almas sendo salvas, quer ser um canal de bênção para salvar. Esse amor pelas almas, ele promove
diferencial na mensagem. Não tem como. Promove o diferencial. Por quê? Porque quem está fazendo ali com o coração, com entrega, né? Realmente desejando se permitir ser usado para alcançar o objetivo, que é alcançar vidas, né? Para o reino de Deus. Então, é muito importante que a gente possa orar a Deus para isso, para que Deus possa colocar em nosso coração amor pelas almas, amor mesmo pelas almas, de querer ver mesmo as pessoas sendo salvas, de não perder oportunidades, né? A gente, às vezes, perde tantas oportunidades, nos tornamos tímidos, e a gente precisa aí ser mais ousado. Aí, ele coloca aqui a questão da Torre de Babel, né? Onde foram dissipada ali, né? Aquele povo ali, por conta deles estarem se limitando a um local, mas a intenção era crescer e encher a terra, né? Mas aí eles se privaram a estar apenas no local e Deus confundiu as línguas dele. Hoje, irmãos, é um número muito grande, né? Hoje nós temos, até aqui, de acordo com os dados mais recentes das Nações Unidas, são mais de 223 nações-estados, né, ou países. Ou seja, 53... só na África existem 53 países africanos ali, com vários tipos de tribos, de costumes, né, povo que também precisa ser alcançado. Né? Então, é importante a gente entender que Deus, ele quer que esses povos, essas pessoas sejam alcançadas, e é necessário realmente um coração disposto a pagar o preço, né? Que Deus desperte para essa última hora missionários, né? Com o coração na obra, ao ponto de se doarem para o reino de Deus, para a obra de Deus. É uma missão linda e sem dúvida alguma, para quem realmente foi escolhido e chamado, né? Para ir aonde Deus enviar. É aquela coisa, nosso coração, o coração de qualquer pastor, de fato, né? Ele está pronto para qualquer coisa. Ele está pronto para... Né? Assim que seja chamado, não vai se privar de viver porque não é fácil, porque tem dificuldade. Ele vai porque ele quer ver o reino de Deus crescer. O irmão aqui quer falar? Sim, meu querido. Eu estava só aguardando esse tempo aí. O que me incomodou muito hoje, esse evangelismo aí, que é fora do país, né? As pessoas simples, aquelas pessoas que não têm muita informação, às vezes estão necessitados, né? E aqueles que não são necessitados, vamos dizer assim. Hoje eu não saio muito, estou indo para a igreja direto, né? Pastoreando, e não tenho muito contato com o mundo atual, como é que está acontecendo. Mas eu dei uma saída hoje, andando, né? Num shopping, na rua, eu notei um vazio muito grande nas pessoas, como se não tivesse sentido mais. Estão vivendo como um sistema, vivendo a vida, simplesmente. Não dá para sentir como entrar nessas pessoas para pregar a palavra de Deus. Com questão de linguajar. Às vezes, o mesmo linguajar, português, fala a mesma língua, mas não entra o evangelismo. Sabe? Aí Deus usa, como, não sei se é um testemunho que já teve acesso a essa informação, um jovem foi na Alemanha, um brasileiro ele foi evangelizar lá, foi a convite, né? Deus mandou que ele fosse lá, né? Levou até lá, e ele não sabia falar alemão, ele era negro, inclusive, de cor negra, né? Preto. Me perdoe a palavra, que eu não me expressei, fui infeliz na palavra, né? Mas a questão é diferente, a etnia e o linguajar. Lá Deus fez com que ele falasse alemão também. E os alemães lá, ignorando, não sei se era na Alemanha ou se era aqui na comunidade, aqui no não recordo bem, mas é nesse sentido. Ele falava alemão e entendia, mas só que os alemães não sabiam e conversavam entre eles, discutindo a respeito dele. E ele, sendo usado por Deus sem saber, não foi... É aquele caso da língua, né? Línguas estranhas e língua estrangeira, não é isso? É isso, pastor?
Então, para se comunicação, para concluir, para se comunicar hoje, está mais difícil entrar, evangelizar esses corações já que estão muito resolvidos. Eles têm, não tem mais o que alcançar, então, bem de vida. As pessoas que necessitam realmente, né, resolver para os que precisam, né, aqueles que já são cheios de si, eles não vão se abrir, né? Então tem que ter o Espírito de Deus a esse evangelismo aí, me informa. Às vezes é tão difícil a gente evangelizar a gente assim, que tem, você vê que ele às vezes olha para nós e acha que nós que estamos em pecado, nós não temos uma vida boa, e eles têm uma vida maravilhosa, né? Soldado, eu entendi. Mas é uma grande realidade que todos têm um vazio, né, no coração do tamanho de Deus. Por mais que alguém apresente uma fachada, mas a verdade dentro dela é que falta Deus. E o que a gente tem que pedir para Deus, né, justamente? Estratégias para poder alcançar, chegar, ter abertura a essas pessoas. Você vê que, eu falo assim, você vê que na cidade grande hoje, por exemplo, eu estou numa cidade que é muito bom aqui, o povo aqui vai ficar na rua, a gente bate nas portas, o povo recebe a gente, escuta, recebe um panfleto, passa ali 10 minutinhos conversando conosco, dá uma atenção. O povo, pelo menos que queiram bem aqui, é um povo bem receptivo. Mas você vai para lugares em Fortaleza, o povo tudo trancado dentro das casas, o povo tudo trancado dentro dos apartamentos. Ou seja, tem que pedir a Deus direção, estratégia, para criar situações que possam favorecer o evangelho para chegar no coração dessas pessoas. Né? Como é que vai ser? Bom, tem que pedir a Deus. Né? Ele vai, existem hoje muitas ferramentas que podem ser usadas, principalmente hoje. Né? Tem que se fazer uso de uma rede social, que é onde você entra, né? E fazer isso de uma forma que chame atenção ao ponto de conseguir atrair essas pessoas que têm o alcance dessa mídia, dessa rede social, e aí ela despertar nela. Eu vou conhecer, ir lá ser fisgada, ir lá debaixo da oração, do jejum, do propósito, o Espírito Santo falar, e aí essas pessoas serem alcançadas, que é o que está sendo muito usado hoje como ferramenta, que é a rede social. Né? Pode falar. Exatamente, pastor. Me perdoe. Assim, é mais difícil chegar nesse povo do que até na África, porque eles já são muito bem instruídos. Então, o que aconteceu com esse jovem lá, nessa investida dele lá, é que ele conseguiu ganhar eles, porque ele falava muito bem, ele entendia muito bem, Deus usou grandemente, ele escutou como se fosse assuntos que ele não tinha parte, né? Eles falavam entre si, fofocavam, né? Sobre ele. E ele, de repente, impactou eles de uma maneira tal que o diferente, né? A estratégia, como o irmão falou aí, o diferente às vezes chama muita atenção. Às vezes essa mãozinha esquerda da irmã aí pode ter sido um impacto para justamente chamar a atenção. Deus usa de todas as formas, né? Sem Eu dúvida. agradeço. Perdoe um importuno aí, viu? É isso. Está contribuindo, né, com a aula, está sendo uma bênção. Então, irmãos, é nesse propósito, né, realmente, nesse ponto aqui da lição, né, de que o missionário, ele é preparado para poder ir além dos limites, né, da sua nação e para alcançar outras nações e outros povos e outras culturas, enfim. É muito importante entender que é necessária essa preparação. Eu até frisei aqui, o missionário deve ter a preocupação, e isso aqui é quando, justamente, que é o papel da igreja, né? A igreja vai nascer. Nós somos frutos de missão. Paulo tinha essa preocupação de não só fundar a igreja, mas de preparar aqueles que seriam lideranças naquele lugar. Né? Então, quer dizer, a preocupação de um missionário, quando enviado, é justamente poder formar ali obreiros, pessoas que irão dar prosseguimento à obra que ele iniciou, né? A porta que foi aberta através da vida dele, onde foi fundada uma igreja, né? Aí ali ele vai estruturar
aquela igreja, levantando lideranças e trabalhando, enfim, em todos os membros da igreja, para que outros trabalhos possam ser abertos. Essa é a visão. Quando se implanta um trabalho em qualquer lugar que seja, né, a intenção daquele trabalho é ele multiplicar. Então, um trabalho missionário aberto pelo ministério lá no Congo, lá, né, onde for, na Itália, a ideia dali é disseminar realmente o evangelho, preparando pessoas através daquele que se dispôs a ser ali um canal de bênção, né, para aquela abertura que Deus vai usar, e ele ali está na incumbência de levantar outros obreiros, né, capacitando eles pelo Espírito Santo, para que eles possam prosseguir. E aquele trabalho, então, ele possa expandir, como as Assembleias de Deus expandiram, como tantas igrejas têm se expandido aí no Brasil e no mundo. Por quê? Porque está sempre dentro desta visão. Não é só abrir, não é só abrir, é abrir, formar líderes, formar obreiros para expansão. A ideia é expandir, né? A sede aqui abriu a congregação. E eu digo, olha, vamos trabalhar para a congregação gerar fruto, gerar filhos. Eu tenho congregação que já gerou 3 prédios próprios, já construíram, ou seja, um gerando para o outro gerar, é a visão que é aplicada aqui na lição, justamente de um missionário que precisa ter a preocupação de formar liderança. Isso vale para nós hoje. A missão que é feita local, de uma congregação, né, está sempre preocupado em formar. Eu estou hoje aqui, amanhã, como eu estou falando aqui, né, de uma forma, lógico, vamos dizer, ilustrada, né, ilustrando, que eu estou aqui hoje, mas amanhã eu posso ser chamado para ir para a Europa, né? E aí o que acontece? Eu tenho obreiros aqui que prosseguirão o trabalho. Se alguém foi enviado para cá, bem, se não for, tem gente aqui preparada para assumir o campo. Por quê? Eu estou preparando líderes justamente com a intenção de que eles possam dar prosseguimento ao trabalho, seja aonde eles estão, produzindo e frutificando e gerando outros líderes, né? Porque se a gente não dividir, a gente não multiplica. Se eu não dividir o que eu tenho, que Deus tem me dado com alguém, a igreja não multiplica, a obra não multiplica, né? Eu não sou multiplicado na vida de outras pessoas. Mas quando eu faço isso, quando eu reparto, nunca vai faltar para mim, né? E Deus sempre vai honrar quem está colocado. Olha eu explodindo. Foi eu que fiz isso? Foi, rapaz, você fez. Eu radiei, vocês viram? Coisa boa. Ó, eu nem sei como é que fez isso aí. Eu nem peguei. Tá certo? Então, é importante ter essa visão, né? Ele cuidou de alicerçar homens para ajudá-lo com a atuação do Espírito Santo. Ser missionário, ele cuidou de alicerçar homens para ajudar. A gente precisa formar obreiros, né? Quem está enviado, quem foi enviado para o campo, dentro dessa visão, dentro dessa preparação, e ele vai lá agora, não, pastor, estou disposto a ir, vai com o coração, amando as almas. Ali Deus vai colocar pessoas do lado dele. Porque se Deus colocou no coração dele essa chama missionária, aonde ele chegar, ele vai produzir. E aí ele precisa ter o discernimento de que as pessoas que vão chegando ali para somar com ele são aqueles que vão ser preparados por ele para poder prosseguir. São aqueles que irão ajudar ele a fazer a obra que Deus chamou ele para fazer, através da ação do Espírito Santo. Então, sempre vai ser assim. A gente sempre vai ter pessoas levantadas por Deus que estarão do nosso lado. Pastor, no mundo de hoje tem muita gente falsa, tem muita gente irmão. Se eu for me preocupar com quem não presta, eu vou ter dificuldade em fazer a obra de Deus. Irmão, isso é problema de Deus. Eu digo muito aqui, todo mundo aqui me ama. Todo mundo, irmão, é o meu pensamento. Eu não penso mal de ninguém, eu vou dar oportunidade para todo mundo. Quem vai vingar, isso é problema. É Deus quem vai fazer vingar, é Deus quem vai colocar as pessoas certas do nosso lado, é Deus quem vai preparar as pessoas que vão dar prosseguimento à obra, juntamente conosco, né? E às vezes até mesmo prosseguindo um dia da nossa ausência, né?
Diga, homem de Deus. Pastor, tem um caso comigo aqui, que o servo de Deus, desde o começo está comigo na obra, ele nunca me chama de pastor. Eu dirigindo a igreja, né? Eu fui nomeado agora, né, recentemente. E eu observei que ele chamava outra pessoa de pastor, nem dirigir igreja nem nada, tá separado, sem consideração, né? Então, e eu vejo outros que chegam, de repente, ele já vem com, ele já vem direcionado para não para bajular, ele já vem com o respeito correto. Essa é criação, né? Não sei o que é que passa na mente porque esse irmão, ele é mais velho que eu. Então, a questão de idade, isso pesa também, às vezes, né? Você chega no quartel, um sargento, é mais novo do que o cabo, né? Nesse caso. Uhum. Tá? Esse caso de respeito, assim, como é que a gente trabalha com isso? Diga aí, meu irmão. Soldado, é interessante isso aí, porque assim, ó, tem muita gente antiga, certo? Eu tenho gente antiga mesmo, antigão, que ele chama, não é uma coisa que ele menospreza, é um jeito dele, irmão Roberto, né? Aí, logicamente, se eu entendo que quem é, aonde é que está, e o que ele representa, tem coisa que a gente nem, mas já teve situação, irmão, peraí, deixa eu só te orientar, eu oriento, digo, olha, irmão, não cabe bem, não é que eu estou querendo glória, estou querendo honra, não. Mas, a partir do momento que o irmão me chama de irmão na frente das pessoas, elas vão entender que o irmão não está me respeitando. E eu sei que não é isso. Que o irmão não está me honrando. E eu sei que não é isso, que o irmão me honra demais, o irmão me respeita demais. Mas as pessoas vão interpretar que o irmão não está me considerando como pastor. Então, para ficar bem para as pessoas que olham para a gente, né, quando vão se dirigir, não custa nada, pastor, isso vai ser bom para as pessoas que estão nos observando, que eles vão entender que o irmão está tendo. Eu sei que o irmão tem, não estou dizendo que o irmão não tem, mas elas vão entender realmente o que o irmão tem, porque o irmão fala natural, me chamando de irmão, mas as pessoas não vão interpretar isso de uma forma boa, vão me interpretar como sendo uma falta de consideração. Então, aí eu oriento, eu não tenho dificuldade de orientar, não, pelo bem da obra, até porque realmente, dependendo de quem é, eu preciso orientar com carinho, com respeito, entendendo. Sempre. Agora, se prosseguir, a gente tem que, né, vamos cuidado, tem que ter esse cuidado. É orientação, varão. Você vai entender que realmente é alguém que, de uma certa forma, fica mal, né, interpretado pelas pessoas, isso acontece entre as pessoas, vamos chamar para orientar, irmão, quero orientar aqui, irmão, com muito carinho, com muito respeito, considero o irmão demais, mas coloca o irmão lá em cima e orienta, ó. Joga o óleo, né, e depois vem, ó, aí dá o cajado, ó, mas não precisa fazer assim, irmão, ter esse cuidado diante da igreja, por quê? Porque daqui a pouco já pensou todo mundo me chamando de irmão, quem que vai me identificar, né, naquilo que Deus me colocou? Se Deus honrou, eu não pedi, e Deus honrou minha vida no pastoreio, então é importante que a igreja reconheça isso, né, colocando o título a quem é de direito. É orientação, varão. Pastor, porque às vezes essa pessoa, esse tipo de pessoa, né? Às vezes, eles entristecem a gente de uma certa forma, porque a gente é o pastor. A pessoa está na igreja fazendo tudo ali, identificado como tal. Neste caso, a Abraham faz tudo. Leva essa pessoa, não cobra nada, leva no carro, transporta, e a pessoa só dá patada. Então, eu estou lhe falando assim, no caso, ele também falava com essa pessoa que é o pastor, que ele disse que é pastor, bem mais novo do que eu, mas ele não quer se dirigir à minha pessoa como pastor, de verdade, assim, como palavra. Aí eu entendo que, pelo comentário que eu vi ele falando, que na igreja anterior que estava, ele disse: Isso aí nunca vai ser pastor, não é evangelista. Ele falando que o pastor da igreja, que era o filho do pastor, assumiu o lugar do pastor, ele já não considerava ele como pastor mais.
Então, eu creio assim, tem gente que pode baixar virar o céu, né? Tudo. Ele não vai com a cara da pessoa, né? Como é que isso funciona, né? Tem coisa assim. E às vezes influencia negativamente os outros, né? Tem que orar. Pois é, e às vezes você precisa ser confrontado, né? Às vezes, dependendo da situação, infelizmente, termina sendo pessoas que precisam ser confrontadas para poder elas entenderem que elas precisam fazer diferente, que elas estão erradas, né? Aí você termina tendo que chamar a atenção delas. Não é muito agradável isso para acontecer, mas às vezes necessário, dependendo, né, da forma como isso está sendo apresentado diante da igreja. Pedir a Deus mesmo graça, sabedoria. Eu tenho uma coisa que eu digo assim: o que tem que ser feito, eu faço. Eu faço. Nem que eu faça me tremendo, nem que eu faça nervoso, bebendo, mas eu faço porque é a obra de Deus, é o reino de Deus, é o bem-estar do reino de Deus. Então eu tenho que fazer pelo bem da obra de Deus aqui. Aí faço, tem que fazer e acabou. E a pessoa tem que cumprir e pronto, porque tem que respeitar, né, a liderança. Então vamos lá. Cuidar, esse ponto aqui conclui, né? E o missionário, né, uma vez que ele é direcionado, então ele vai preparar pessoas para prosseguir ali através da ação do Espírito Santo, e serão homens que às vezes até se tornam mais capacitados até de quem mesmo as formou. Olha como Deus faz, né? Isso é Deus quem faz. Não é que a gente é melhor do que ninguém e nem que a gente é concorrente de ninguém, né? Eu posso estar instruindo, preparando, dando oportunidade. Eu digo muito aqui para os dirigentes de congregação: pode crescer, construa uma igreja maior que a sede, né? Não tem problema, obreiro crescer com quanto que considere, respeite e caminhe dentro do centro da vontade de Deus e na visão do ministério, né? Está dentro da visão do ministério, que a gente tudo é legalizadozinho, está tudo dentro do nome do ministério, está tudo pronto, irmão. Pode dar lugar na terra. Pregue mais do que eu, cante mais do que eu, seja mais usado do que eu. Porque é assim que a gente vai fazer. A gente vai preparar pessoas que elas se tornarão, talvez até, que bom que seja. Eu não tenho inveja nenhuma, eu vou ficar feliz em ver alguém que nasceu aqui, que eu batizei nas águas, e que agora está produzindo, né, abundância, bem mais do que eu. Oh, glória de que coisa boa! A gente não pode ter, né, inveja disso ou qualquer outro sentimento contrário. Eu tenho que ficar feliz com o crescimento. Tanto é que é uma coisa que eu aplico para o meu coração. Tudo que me faz feliz me atrai. Ou eu atraio tudo que me promove felicidade e eu afasto tudo que me promove tristeza. Não é verdade? O que lhe entristece, você quer perto ou você quer longe? O que lhe entristece, você quer longe. Isso aqui é uma praga, isso aqui eu tenho raiva disso aqui. Joga isso fora, isso aqui eu tenho raiva, eu não gosto. Você quer longe. E quando é uma coisa boa, lhe agrada, você quer perto. Então, o que me faz feliz, eu atraio até a mim. Se eu ficar triste, por exemplo, com o crescimento de alguém, dificilmente eu vou crescer, porque isso me entristece. Como é que eu vou atrair crescimento se eu sou triste com o crescimento de alguém? Não, eu sou feliz com o crescimento. O meu, o dos outros, né, dos outros campos, cresça, que coisa linda, olha, está construindo coisa boa. Amém, irmão, estou feliz. No reino de Deus, então está todo mundo lá celebrando, mas eu estou alegre em poder contribuir na vida de alguém ao ponto dessa pessoa estar produzindo com abundância. Esse é o papel da igreja. É o missionário que funda a igreja, que levanta obreiros, que os obreiros crescem e vão produzindo, levantando obreiros. Isso é a missão da igreja. Você é fruto de missão da igreja. Deus está produzindo você para o reino dele, para a obra dele. Todo o controle está nas mãos de Deus. Eu trouxe uma palavra agora domingo que diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro, estávamos como os que sonham. Quando foi no tempo de Deus.
no tempo de Deus, do jeito de Deus, aconteceu. Então, quando é que vai acontecer? Eu não sei, mas vai acontecer. No tempo de Deus, Deus te usa, Deus te levanta, Deus te abençoa, Deus cumpre o propósito dele com a sua vida. Tá bom? E aqui conclui o capítulo 5. Louvado seja Deus. Pastor Diogo, toda a liberdade, quero agradecer aqui a minha oportunidade que foi me dada e louvar a Deus por esse seminário teológico, que Deus continue abençoando a vida de vocês abundantemente, em nome de Jesus. Seu microfone está desligado. Estão me ouvindo agora? Que bênção. Pastor, muito obrigado, muito inspirador, né? Muito também experiência que foi repassado para nós. Eu queria, assim, muito tecer um pouquinho da cultura. Realmente existe muito conflito cultural quando o missionário sai da sua cultura e vai para outra cultura totalmente diferente. Até me lembrei de umas aulas de missiologia que eu recebi da missionária Mariusa. Ela me contou, não para mim, mas para todos nós, né, que ela passou por um momento de conflito, porque ela foi evangelizar para os índios. Lá o cacique disse para ela: olha, para você ficar no nosso meio, você tem que ficar sem roupa, né? E ela disse: meu Deus, como é que eu vou ficar sem roupa no meio desse povo? Eu sei que conversa vai, conversa vem. Os pastores de Belém foram conversar com a tribo, né, com o cacique, né, com os pajé lá, e acabou no consenso, né, de ela só ficasse de saia, mas sem blusa. E a Mariusa, né, ela teve que enfrentar esse conflito, né, porque, né, uma pessoa que está naquele costume, naquele hábito, né, de vestimenta, nas suas indumentárias, e de repente ela tem que ir para um local onde é exigido dela, né, se ela quer participar dentro do convívio, dentro da comunidade indígena, ela tinha que se despir. Então ela disse, entrou em uma reunião, conversa vai, conversa bem, até que concordaram que ela usasse saia, mas não usasse a blusa de cima, porque para os índios, as mulheres mostrar os seus seios, para eles era um sinal de virtude, era um sinal de respeito, né? O cacique aí era muito enxerido. Né? Era o costume deles lá, né? Então eram os costumes deles. Então ela teve que aceitar para poder evangelizar, para poder levar o evangelho para os índios. Então ela teve que se sacrificar a esse ponto para levar a palavra de Deus. Então existe, como o senhor me falou, existem certas situações que o cristão, até você mesmo também, que falou aí, que teve momento na sua vida que você vai ter que entrar em conflito, né? E que muitas vezes até pode ser um momento do seu crescimento, do seu desenvolvimento, do seu, né, de você alcançar, né, a graça de Deus e até um sucesso dentro da tua missão do qual Deus colocou em tuas mãos, né? Meu pastor, não quero mais tomar seu tempo. Eu sei que o seu tempo é muito precioso. Vida de pastor não é fácil. Mas foi benção, viu, pastor? Para mim foi uma experiência. Espero ter contribuído aí com os irmãos e despertar esse espírito missionário aí na vida dos irmãos, né? Esse espírito aí do governo de Deus, do propósito de Deus. Eu tenho certeza que você está fazendo esse curso porque Deus tem um projeto de crescimento na sua vida. E esse despertamento vai levar você a outros patamares. Acredite nisso. Onde Deus vai colocar cada um de vocês é um lugar especial, promovido pelo Espírito como resultado de quem está se posicionando para buscar, para querer crescer na presença do Senhor. Tá bom? Que Deus use a vida de vocês abundantemente na obra, em nome de Jesus. Um abraço no coração de todos. Antes de você encerrar, ore por nós,
abençoando que esse espírito missionário, né, possa atingir todos, né, que estão aqui na sala, né, daqueles que não podem estar, porque trabalham, outros fazem outros afazeres, outros estão trabalhando também em missão. Amém. E ore por nós, nos abençoe. Vamos orar. Pai querido e amado, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esta noite, por tudo que temos ministrado, a Deus, debaixo do temor do Senhor, da Tua palavra. Oro a Deus para que o Senhor Espírito Santo possa promover o crescimento, ó Deus amado, na vida de cada um que está presente, ó Deus, dentro deste projeto. Continua usando essa ferramenta para a edificação de muitos, que serão amanhã futuras lideranças no nosso ministério, ó Deus amado, lideranças que servirão ao Teu reino, para a glória do Teu nome. Eu quero abençoar cada um de uma maneira especial. Continua com eles e conosco, ó Deus amado, na nossa trajetória dentro do propósito do Teu reino, para a Tua glória. Pedimos com fé e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém? Amém, meu pastor. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Um abraço em todos. Um abraço, pastor. Paz do Senhor para todos. Paz, Uma Senhor. ótima noite.